Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inverno. Nós teremos aulas todo domingo às 19 horas até o final desse mês. E na aula de hoje eu vou dar muitas dicas para quem está querendo começar ali na arte digital. Então, se você tem vontade de aprender, mas está muito perdido com relação a equipamentos, ferramentas, aplicativos, não se preocupa porque hoje eu vou dar todas as dicas e tirar todas as suas dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Canin, eu sou ilustradora e quadrinista. Eu tenho mais de 15 anos de experiência com desenho, ilustração e quadrinhos. Eu já trabalhei para marcas reconhecidas e também já ilustrei para grandes editoras. E eu também sou autora dos quadrinhos Vidas Imperfeitas, Bluebird e dos premiados Black Silence e Bittersweet. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho e conhecer os meus quadrinhos, todos os meus links vão estar aqui na descrição para vocês. Aproveita, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e acione as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Que foi, neném? Vem cá. Fala oi, neném, fala. É? Antes da gente começar a aula, eu aproveito para dizer que durante esse mês todos os meus cursos online vão estar com até 50% de desconto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os meus cursos, explicar tudo bonitinho e valores, enfim, mais pra frente aqui durante a aula, mas só deixando avisado para vocês. Agora falando um pouquinho sobre a minha experiência para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, principalmente, né, com arte digital, que eu já trabalho há muitos e muitos anos mesmo. Então, eu já passei por diversos equipamentos, ferramentas, programas e aplicativos diferentes. Inclusive, aqui no meu canal vocês vão encontrar uma playlist de só com vídeos, né, e conteúdo sobre arte digital, em que eu faço resenhas de vários equipamentos diferentes. Então, se você tiver em dúvida, provavelmente você vai encontrar bastante informação lá. E eu também dou muitas dicas práticas de arte digital. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu super recomendo que você acompanhe, né, essa minha playlist, porque lá tem bastante coisa. Bom, eu faço arte digital basicamente desde 2007, que foi quando eu consegui a minha primeira mesa digitalizadora. E ela era uma mesinha super simples de uma marca nacional que eu acho que já nem existe mais. E foi com ela que eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos digitais. E antes de eu ter essa mesinha digitalizadora, eu cheguei a fazer algumas coisas só com mouse, né? Porque naquela época não tinha, assim, tanta opção de marcas e de produtos, assim, diferentes, sabe? Que nem hoje em dia a gente já tem muitas marcas. Inclusive, se você precisar de sugestões, né, de mesa digitalizadora, marcas e tal, mais pra frente eu já vou deixar muitas sugestões pra vocês, pra caso vocês tenham dúvida, vocês já saberem pelo menos por onde começar e o que procurar. Então, hoje em dia já tem muito mais opção, né, de equipamentos e também de programas e aplicativos, inclusive totalmente gratuitos, para vocês trabalharem e vocês conseguirem fazer, né, uma arte legal no digital. E talvez muitos de vocês que me acompanham há mais tempo devam conhecer o meu trabalho por conta das minhas aquarelas, né, do meu trabalho tradicional, porque grande parte, assim, do conteúdo que eu produzi pro meu canal do YouTube era usando esses materiais tradicionais, principalmente a aquarela. Mas a verdade é que mesmo enquanto eu estava produzindo aquarela, eu diria que, assim, 99% do meu trabalho comercial como ilustradora, ele era feito e sempre foi feito com arte digital. Isso porque eu trabalho com digital já há muito tempo, né? Então, desde 2007, ali, quando eu comecei a fazer meus primeiros desenhos de digitais. Então, eu já tinha experiência nisso quando eu comecei a trabalhar profissionalmente como ilustradora. E eu sempre achei muito mais fácil de trabalhar, né, no digital pro meu trabalho comercial, porque é muito mais fácil de fazer alterações, né? Porque essas alterações fazem parte do trabalho, então às vezes o cliente pede para alterar a cor, para alterar algum detalhe, alguma coisa assim. Então, no digital, a gente consegue fazer essa alteração muito mais simples, sem precisar refazer o desenho, como é o caso de um desenho feito à mão, né? Uma aquarela, principalmente. Se precisa alterar alguma coisa, a gente tem que refazer esse trabalho. Então, por conta disso, eu sempre utilizei mais o digital e eu sempre, mesmo no digital, busquei trazer características que lembrassem um trabalho mais tradicional. Ferramentas ali que proporcionassem um efeito
que parece mais com um trabalho feito, sabe, com materiais mesmo tradicionais. Então, inclusive mais pra frente nessa aula eu vou mostrar pra vocês as ferramentas que eu uso, né, onde vocês podem buscar ferramentas que trazem esse acabamento, sabe? Que lembra mais, por exemplo, um desenho feito a lápis, pintado com lápis de cor, pintado com aquarela. Então, eu também tenho cursos voltados, né, para o uso dessas ferramentas. Então, por conta disso, eu conseguia trazer, né, características dos meus trabalhos tradicionais com aquarela, pintura e aquarela, eu conseguia de alguma forma trazer para o digital. Então, eu sempre consegui trabalhar usando características muito próximas, independente da mídia que eu estava usando, se era o papel ou se era o digital. E é importante dizer, eu acho que não importa se você está trabalhando no material tradicional, se você está desenhando no papel, com um lápis de cor ou com uma tinta, se você está pintando uma tela, ou se você está fazendo um trabalho digital, porque o suporte, Ani, o que você está usando para desenhar ou para pintar, ele não importa, mas sim o que você consegue fazer com esse material e se você está realmente atingindo o resultado que você gostaria. Então, a princípio, não acho que um seja melhor que o outro, são apenas ferramentas, e ferramentas a gente aprende a usar, a gente desenvolve, né, a gente tenta trazer ali o máximo de cada uma dessas ferramentas ali. E eu tô falando sobre esse assunto porque eu recebo muitas dúvidas de vocês, e essa também é uma das principais dúvidas que eu recebo, né, que é as pessoas terem dúvida ali de o que é melhor, arte digital ou arte tradicional? E eu realmente acredito que não existe isso de, sabe, uma técnica, um material ser melhor do que o outro. Outra dúvida que eu recebo muito, que provavelmente você também pode ter, é se é possível, por exemplo, trabalhar profissionalmente como um ilustrador fazendo arte tradicional. E sim, é possível. Conheço muitos artistas e ilustradores que trabalham com material tradicional até hoje. Esse daí é basicamente, né, as suas ferramentas principais, mesmo com trabalhos comerciais. Eu acho que essa é uma decisão particular de cada artista, de realmente, né, saber ali qual material, qual ferramenta que vai ser melhor ali no seu trabalho diário. Como eu falei, a minha principal escolha, né, como ilustradora profissional foi fazer no digital pelas facilidades que o digital me traz no meu processo mesmo do dia a dia, sabe? Então, por conta disso, eu sempre escolho o digital e tento trazer características dos materiais tradicionais para minha pintura no digital. Algumas vezes, né, eu cheguei a trabalhar com material tradicional, fazendo uma aquarela, uma pintura, mas foram vezes em que eu sabia que não teria possibilidade de, por exemplo, ter muitas alterações ali, então eu confiei no processo e deu certo, mas na maioria das vezes eu escolho sempre fazer utilizar, né, ferramentas digitais no meu trabalho. E às vezes acontece também de eu fazer técnicas mistas, tá? Então eu já mostrei também em alguns dos meus cursos online, principalmente o de aquarela digital, eu mostro todo o meu processo de como incorporar, né, a pintura realmente feita com aquarela. Então eu crio algumas manchas em aquarela, faço toda a digitalização desse material, né, manchas e texturas, e consigo incorporar, né, e aplicar nos meus trabalhos digitais. Então ele vira um trabalho de técnica mista. Então isso também acontece, eu gosto de fazer isso, porque aí eu tenho esses recursos, né, que são as manchas de aquarela e as texturas e tal, que são únicas, sabe? Não vai existir uma mancha igual àquela, porque eu fiz mesmo na mão ali, usando os meus materiais, as minhas tintas. Então, essa também é uma forma de trazer um pouco da qualidade, né, dos materiais tradicionais também para a pintura digital. Bom, então vamos para a parte, né, de equipamentos. Que equipamentos vocês podem utilizar para fazer arte digital? Bom, começando aqui pelos materiais que eu considero mais acessíveis, no sentido de que provavelmente você já deve ter acesso por outras razões, que são celulares e tablets. Então, é possível você começar a fazer arte digital usando o celular, um tablet, né? O celular, eu acho possível.
A única coisa é que a tela é realmente muito pequena, então você vai ter menos controle ali do resultado por conta disso, dessa limitação do tamanho da tela, né? Então, se for para fazer rabiscos, para fazer alguns estudos, não vejo problema nenhum. Para fazer um trabalho mais profissional, talvez o celular não seja a melhor opção justamente por causa disso, né? O tamanho da tela, as limitações, às vezes não tem uma caneta legal para você usar no seu celular como em outros equipamentos, né? E aí uma tablet, de repente sendo uma tablet que ela é específica para desenho, que já tem uma caneta com níveis de pressão para você conseguir, né, utilizar para desenho especificamente e ter um resultado legal, aí a gente já está caminhando para um equipamento mais especializado para essa parte do desenho mesmo, tá? E caso você tenha, por exemplo, um celular ou uma tablet que você queira usar para fazer arte digital e eles não vêm com a caneta, você também pode usar aquelas canetas estilo. Tem algumas versões super baratinhas, né, que você encontra no Mercado Livre, na internet, tipo em lojinhas de eletrônicos que tiver perto de você. Provavelmente você vai encontrar aquelas canetinhas para escrever no celular. Ela vem com duas pontas, né? Uma ponta que tipo como se fosse uma borrachinha, e ela é uma ponta bem gorda, então você não tem assim tanta precisão para desenhar com ela. E às vezes ela tem uma ponta mais fina, que apesar de ser fina, também não tem muita precisão assim, porque essas canetas elas não são fabricadas, né, tipo, junto com o celular, então pode ser que seu celular não tenha uma boa compatibilidade com essas canetas, né? E aí tem também algumas versões que são um pouco melhores dessas canetas, como por exemplo a caneta da WB, que inclusive eu já testei, já fiz resenha no meu Instagram, que ela tem uma compatibilidade muito melhor, você consegue usar em celulares e tablets e também no iPad, se você quiser. E ela tem uma compatibilidade melhor, ela tem mais precisão ali no traço, mas ela não tem, por exemplo, níveis de pressão. Então, se você quiser fazer aquele traço que, tipo, começa fino e vai ficando grosso conforme você vai colocando mais pressão na caneta, aí você não vai conseguir esse efeito dos níveis de pressão. Então, são alguns detalhes que você pode, né, prestar atenção ali quando você estiver adquirindo qualquer um desses equipamentos, é ler, né, as configurações e ver o que eles têm ou não, porque isso vai impactar, né, no resultado ali do seu trabalho. E dentro das categorias de tablets, a gente tem também o iPad, né? Eu sempre separo essas duas categorias, porque o iPad, ele é uma tablet muito mais completa e que ela já tem, né, a caneta ali que você pode comprar, que vai funcionar perfeitamente bem com o seu iPad e você vai ter resultados incríveis com muitos níveis de pressão, né, e muita precisão no seu traço, coisas que eu vi, assim, muito pouco em outros modelos de tablets de outras marcas. Então, para mim, o iPad ele continua até hoje sem ter um concorrente que esteja à altura ali da qualidade de tudo que ele entrega, em grande parte por causa da caneta. Para mim, a caneta do iPad é 1000 vezes melhor do que as canetas das outras tablets, assim, não sei como o pessoal não conseguiu ainda desenvolver uma caneta que seja tão legal quanto o iPad. E aí eu acho que a única tablet, né, até hoje que eu já testei que chega mais perto da qualidade e do resultado do iPad foi a Drawing Pad da XP Pen, que inclusive eles enviaram para mim essa tablet. Eu também fiz uma resenha no meu Instagram, então para quem tiver em dúvida pode procurar para ver, né, eu falando um pouquinho e mostrando um pouquinho para vocês sobre essa tablet, né, então para mim essa que eu já testei, a que chegou mais perto de ter ali uma experiência, né, parecida com a do iPad. E se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes, né, sobre diferenças entre esses materiais, eu também já fiz um vídeo, mais de um vídeo, né, aqui no meu canal, fazendo essas comparações. Então tem um vídeo em que eu comparo uma mesa digitalizadora display Cintiq com o iPad e dou todos os meus pontos ali de cada lado. Mas é óbvio, gente, que isso são opiniões pessoais minhas, tá? A minha experiência que eu tive com esses materiais.
E o que eu posso dizer ali, né, sobre essa experiência de uma ilustradora profissional com essas ferramentas. E é óbvio, como eu falei para vocês, as ferramentas que a gente usa e os equipamentos também são uma escolha muito pessoal. Existem ilustradores que vão preferir uma ferramenta, um equipamento a outro e não tem problema nenhum, tá? O importante é vocês fazerem uma pesquisa legal para ver o que se encaixa ali na necessidade de vocês. E aí, por último, a gente entra na categoria das mesas digitalizadoras, que eu particularmente acho as melhores opções para quem quer fazer arte digital, porque a gente vai ter ali uma gama muito maior, né, de produtos com valores desde os mais acessíveis até os mais caros e mais profissionais, mas que também oferecem uma experiência, né, de trabalho muito superior também. Mas a gente vai ter ali desde as mesas mais baratinhas, que a gente encontra em sites chineses, e tem várias marcas aí que eu vou sugerir para vocês, tá? Que eu já testei e que eu realmente recomendo para vocês. Mas a gente vai encontrar desde as mais baratinhas, várias marcas reconhecidas, que talvez não sejam as mais baratinhas agora por causa do dólar e tudo mais, mas ainda são ótimas opções para quem está começando e eu super recomendo. E as principais características das mesas digitalizadoras é que elas precisam estar ligadas a um computador para você conseguir usar elas, né? Então, esse daí é uma coisa que vocês têm que levar em conta se vocês estiverem fazendo ali um investimento em qualquer um desses equipamentos, enquanto celulares, tablets e o iPad, ele é totalmente independente, né? Não precisa estar ligado a nada para você desenhar neles. As mesas digitalizadoras precisam estar ligadas a um dispositivo. Então, precisa estar ligado a um computador e existem alguns modelos de mesas digitalizadoras hoje em dia, né, esses modelos mais recentes que também se ligam a um celular. Então, quando você estiver fazendo a sua pesquisa, dá uma olhada ali em que tipo de dispositivos você consegue ligar a sua mesa digitalizadora, porque se ela conseguir ligar no celular, então você tem uma opção a mais ali para trabalhar, você não precisa necessariamente ter um computador para usar essa mesa digitalizadora. Lembrando que se você usa com o celular, você ainda vai ter a limitação do tamanho da tela, mas você com a mesa digitalizadora vai ter muito mais precisão e níveis de pressão, né, para trabalhar no seu celular. E as mesas digitalizadoras ainda existem dois tipos diferentes, né? As mesas digitalizadoras convencionais, que são aquelas que são tipo uma mesinha, né, que você liga no computador, mas você usa o monitor do seu computador como tela. Então você desenha nela olhando para o monitor do seu computador. E existem as mesas digitalizadoras display, em que a própria mesa em que você desenha é também um monitor. Então você consegue olhar, né, para onde você está desenhando, né? Então essas mesas display, elas funcionam como monitor e você consegue desenhar nesse monitor. E isso, né, principalmente para quem é profissional, trabalha profissionalmente, acaba agilizando um pouco o processo, ele fica muito mais dinâmico, assim, digamos, porque você, né, tá desenhando ali, você tá olhando no mesmo lugar em que você tá desenhando, ao invés de desenhar num lugar e tá olhando para outro. Então isso acaba trazendo um conforto a mais ali de você tá, né, tipo, desenhando no mesmo lugar que você tá olhando e tudo mais. Mas ao mesmo tempo as mesas digitalizadoras não têm um valor tão acessível quanto as mesinhas convencionais, as tradicionais, né? Mas mesmo assim, eu, durante muitos anos da minha vida, inclusive quando eu já era ilustradora profissional, usei as mesinhas convencionais. A versão que era, tipo, ao invés de ser a de entrada, que é a mais baratinha para iniciante, eu usava a versão que era profissional dentro dessa categoria de mesa que não é display, né, que é a convencional. Então, assim, para vocês verem que eu mesmo, sendo uma ilustradora profissional, usei durante muitos anos as mesinhas tradicionais, justamente pela qualidade de resultado, né, que ela entrega e de experiência também usando elas.
Então, só para vocês verem que você não necessariamente precisa ter uma mesa display logo do começo, tá, gente? Você pode trabalhar com essas mesinhas convencionais sem problema nenhum. E depois, futuramente, caso você tenha, né, esse valor para investir numa mesa display, você pode fazer isso mais para frente, não tem problema nenhum. E agora eu vou deixar aqui na tela para vocês, né, algumas sugestões ali que eu tenho de marcas de equipamentos, de mesas digitalizadoras e tablets que eu já testei e que eu recomendo, tá? Como eu falei, hoje em dia existem muitas marcas concorrentes aí no mercado com uma qualidade legal para você começar a trabalhar, então realmente o que não faltam hoje são opções. Até hoje eu acho que a Wacom, ela continua sendo uma das marcas tops de linha ali, com a melhor qualidade e tudo mais, mas eu sei que tem muitas concorrentes lançando produtos igualmente bons, então hoje em dia realmente essa questão de qualidade ela vai ficando cada vez mais abstrata, assim, sabe? Porque as concorrentes estão alcançando a qualidade da Wacom, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, utilizo hoje, para o meu trabalho, uma Cintiq 22, que eu também já tenho resenha, um vídeo inteiro aqui no meu canal, e o iPad, né? Que é um iPadzinho normal, também já falei sobre ele aqui no meu canal. Então, essas são as minhas duas principais ferramentas, e aí eu vou variando o uso junto com a Magic Drawing Pad da XP Pen, que eu também achei, como eu falei aqui pra vocês, uma opção bastante legal de uma tablet que foi feita para desenho, já vem junto com uma canetinha, já tem muitos níveis de pressão, então eu acho que são super bacanas. E agora, que programas ou aplicativos utilizar para desenho? Como eu falei para vocês, gente, hoje em dia existem muitas opções de aplicativos e programas para você fazer desenho, inclusive muitas opções gratuitas bem legais. Então, realmente o que não faltam são opções. As minhas principais ferramentas de desenho hoje são o Photoshop e o Clip Studio Paint, tá? O Photoshop, ele é um programa que foi o que eu mais usei durante toda a minha vida, desde que eu comecei a fazer, né, tipo, desenho, trabalho digital, sempre foi minha principal ferramenta. Hoje em dia, por conta de polêmicas e várias outras questões, inclusive do alto valor, né, da assinatura, para você ter os programas da Adobe, eu tenho feito um esforço para substituir o Photoshop por outros programas. Então, o programa que eu testei até hoje, que eu achei que mais assim deu certo e funcionou pra mim, foi o Clip Studio. Então, recentemente eu comprei, né, a licença do Clip Studio quando teve uma promoção, e aí eu vou voltar a utilizar ele nos meus trabalhos, então eu vou fazer esse esforço para tentar achar outros programas que eu posso ir substituindo os meus programas da Adobe, né? Não só o Photoshop, mas todos os outros que eu utilizo. Então, eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês de programas que, inclusive, eu já testei. Eu já testei em vídeo, inclusive, já mostrei para vocês e tudo mais. Eu acho que o uso do aplicativo ou do programa também é muito pessoal, porque teve programas que não funcionaram muito bem pra mim, não gostei, achei meio confuso, mas outras pessoas adoram e, tipo, usam ele sem problema. Então, a escolha do aplicativo também é uma escolha pessoal, e o que eu recomendo pra vocês é que vocês baixem esses programas, testem, vê aqueles que funcionam melhor pro estilo de vocês, qual é mais intuitivo, que funciona melhor e tudo mais. Então, essa é a minha principal dica para vocês em relação a isso, porque realmente é uma questão muito pessoal, assim, né? Então, além do Photoshop e do Clip Studio que eu uso no meu computador, o principal programa que eu uso no iPad é o Procreate, que eu acho até hoje que é o programa mais intuitivo, mais completo, assim, de ilustração para iPad, mas também tem vários outros programas que tem no meu iPad, de vez em quando eu abro eles, quando eu quero um efeito diferente, uma coisa diferente, eu utilizo eles no meu iPad também. Então, esses são os principais aplicativos que eu uso atualmente, mas eu tenho algumas outras sugestões também que eu vou deixar aqui para vocês, e aí procurem, façam download. Eu super recomendo, se você precisar de um programa para computador, o Krita, por exemplo, ele é uma ótima opção, porque ele é um programa gratuito
e que é bem parecido com o Photoshop. É igual ao Photoshop? Não, mas você consegue, por exemplo, usar os mesmos atalhos e organizar a sua tela de uma forma bem parecida com o Photoshop. Então, nesse sentido, eu acho que é uma boa escolha gratuita, né, de um programa 100% gratuito e que você vai ter uma experiência parecida com a do Photoshop. E tem também outras opções que eu já testei, como o Autodesk Sketchbook, o Medbang, e também recentemente eu recebi a sugestão de um programa que chama Fire Alpaca, que parece o Paint, o antigo Paint, sabe? Acho que quem é mais antigo que nem eu deve lembrar do Paint. Mas eu ainda não testei e eu tô querendo bastante testar, então talvez eu até faça um vídeo testando esse programa pra mostrar pra vocês o que dá pra fazer com eles. Então, eu tô ali numa missão de testar o máximo de programas e aplicativos possíveis e ver quais são os melhores ali pra conseguir e saindo um pouco das amarras da Adobe, sabe? Mas isso é uma decisão pessoal minha. Enfim, eu acho que vocês têm que procurar aqueles que mais funcionam para vocês, inclusive alguns aplicativos pagos, mas que tem um valor mais acessível, tipo o Procreate é pago, mas você só paga uma vez. Eu acho que ele é R$ 35 e você tem acesso para sempre. O Clip Studio, ele também, você paga um valor e você tem acesso ao programa para sempre, né? Ao contrário da Adobe, que você tem aquela assinatura mensal, que você fica preso, né? A esses valores mensais para acessar o produto, né? E muitas opções gratuitas também para vocês, então sugiro que vocês, né, tipo, baixem alguns, testem, e eu vou dar algumas dicas de como vocês podem testar também os programas e aplicativos e obter o melhor deles. Bom, pessoal, vou começar a fazer aqui a demonstração usando o Photoshop, mas vocês podem usar qualquer um dos programas que eu sugeri para vocês, fazendo algumas devidas adaptações. Com certeza vocês vão conseguir acompanhar, porque a maior parte das ferramentas que eu vou utilizar aqui tem alguma correspondência nos outros programas de desenho também, sabe? E caso vocês não encontrem ou estejam com dificuldade, eu recomendo vocês procurarem, tipo, manual ou tutoriais específicos para o programa que vocês estão usando para conseguir aproveitar o melhor desses programas, né? Então, para começar, a gente vai abrir aqui um novo arquivo. E o Photoshop, a maior parte dos programas, eles já tem aqui algumas configurações pré-estabelecidas, né, que a gente pode escolher dependendo do formato ali que a gente quiser. Então, a gente pode ir para um formato mais clássico, tipo um A4, um A3, ou a gente pode ir para formatos, por exemplo, de web, que ele já tem aqui os formatos padrões, né, de coisas para web, dispositivos móveis também, aqui já tem alguns desses formatos pré-estabelecidos, né? Então, eu vou escolher aqui o mais clássico, que é o A4, né? E aí vocês vão ver que aqui já tem todas as configurações certinho, né? Então, a largura, a altura, a resolução, recomendo que seja pelo menos 300 dpi aqui para ficar com uma qualidade legal, né? Na hora de vocês produzirem a arte de vocês. E modo de cor, se vocês estão fazendo essa arte principalmente para publicação digital, online, tudo que vai ser visto de uma tela, né? Vocês podem usar a cor RGB, que é um modo de cor ali que tem algumas opções de cores mais vívidas, assim, do que o CMYK, por exemplo, que o CMYK, ele é um código de cor, né, que é específico para impressão. Então, se você já vai criar alguma coisa pensando principalmente em imprimir, aí eu recomendo que você use esse daqui, porque aí você já vai estar usando as cores certinho, não vai acontecer de estar uma cor na sua tela e quando imprime fica uma cor diferente, sabe? Então, fica a dica aqui pra vocês também, tá? E basicamente essas são as principais configurações que vocês têm que pensar aqui quando vocês forem abrir o arquivo. Bom, e aí como vocês podem ver, né, a própria disposição das ferramentas aqui no meu Photoshop, ele é específico, né, para o tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Mas vocês também podem utilizar outros
outras disposições, assim, digamos, né, de organização da tela de trabalho. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter área de trabalho para 3D, para gráfico, para movimento, pintura, fotografia e tudo mais. Então, essa daqui é o meu padrão, né? Que eu já deixei do jeitinho que eu gosto. Então, aqui eu tenho um navegador, que é onde eu vejo uma miniatura e eu posso, tipo, dar zoom in ou zoom out muito mais facilmente, né? E aí aqui eu tenho, tipo, a ferramenta de cor para eu selecionar as cores muito mais facilmente, né? E aí eu posso mudar aqui, como eu coloquei o arquivo em RGB, eu posso, tipo, mudar para RGB aqui também e achar as cores muito mais facilmente. Ou eu posso clicar aqui também e escolher as cores aqui nesse seletor quadrado. E eu já tô acostumada a usar esse tipo de seletor de cor, mas eu sei que existem muitas outras opções ali, né, de seletores de cores, então cada artista vai utilizar um que tá mais acostumado, que funciona melhor, tá? E aí eu gosto também de deixar aqui embaixo todas as camadas, que são, acho que as principais ferramentas ali que eu trabalho, né, quando eu tô fazendo uma ilustração. Eu gosto de separar bem as minhas camadas para deixar o trabalho mais organizado, e sempre que eu precisar fazer alguma alteração, eu sei exatamente o que está em cada camada, então isso pra mim faz bastante diferença, né? E todas as outras ferramentas padrões que ficam aqui na esquerda também. E é assim que eu gosto de manter o meu, né? E dependendo do programa que você está utilizando, você também pode fazer algumas dessas alterações e tudo mais, mas eu acho que é isso. E aqui também na direita também tem algumas ferramentas que eu mais uso do Photoshop, né? Agora, entrando numa questão que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida, que é que brushes ou pincéis do Photoshop eu uso, ou pincéis no geral, assim, né? Então, não existe um segredo de pincéis que eu ou qualquer artista utiliza. Eu acho muito curiosa essa dúvida, né, que as pessoas têm, porque, na verdade, a maioria dos pincéis que eu tenho hoje foram pincéis que eu fui, tipo, pegando na internet, baixando de vários lugares diferentes, ou até mesmo comprando em alguns lugares que eu achava legal, pacote de brushes bem diferente. E depois que você assina, né, a Adobe, você também tem à disposição diversos pacotes bem completos de brushes para Photoshop. Então, não tem como você não achar alguma coisa algum pincel que seja parecido com o efeito, né, o acabamento que você quer, porque realmente tem muita opção aí. Tem as opções pagas, tem as opções de quem assina Adobe e tem as opções gratuitas também, que eu já vou mostrar pra vocês onde vocês encontram, tá? Minha primeira dica é procurar um pacote de pincéis que você acha legal, ou você pode baixar de algum artista que disponibiliza, ou você vai nesses sites gratuitos e aí você baixa o pacote de pincéis. Primeira coisa que eu faço, testar todos os pincéis do pacote e ir salvando numa pasta separada todos aqueles que eu acho interessante e que eu posso vir a utilizar depois. Então, foi basicamente isso que eu fiz na minha vida inteira. E até hoje, né, os principais pincéis que eu utilizo, eu nem lembro mais de onde que eu salvei, porque são, sei lá, mais de 15 anos fazendo arte digital e que eu fui salvando eles aqui. E aí, obviamente, que eu vou mudando um pouco, né, porque o nosso estilo vai mudando, as ferramentas vão acompanhando nessas nossas mudanças, é normal. Mas boa parte deles eu tenho há muitos e muitos anos mesmo, eu não lembro nem mais de onde que eles são. Mas eu sei que a maioria são do Kyle T. Webster, que ele, na época que eu comprei o pacote de brushes dele, ele era tipo meio que um artista independente que criava brushes e vendia. E aí ele trabalhou durante muitos anos na Adobe, inclusive todos os brushes que tem na Adobe disponíveis, que nem eu falei pra vocês. Se você assina, você tem todos eles disponíveis para baixar, foram feitos por ele, tá? E aí agora ele saiu da Adobe por conta de todas aquelas questões que teve de treta com o negócio de AI. Ele saiu da Adobe e foi pro Procreate.
Então, isso que eu sei dessa história. E boa parte dos brushes que eu tenho dele, eles são da época em que ele vendia e eu comprei naquela época, tá? E alguns também são os mais recentes que ele fez junto com a Adobe. Então, o nome dele é Kyle T. Webster. Pra quem quiser depois pesquisar, é que infelizmente ele não vende mais os brushes dele, né? Porque ele trabalha pra essas empresas, né, de programas, então não tem mais, então você tem que assinar pra ter disponibilidade. Agora eu tô aguardando o que ele fizer lá pra Procreate, né? Então acho que vai ser bem interessante também depois. Bom, então os principais brushes que eu tenho, pra começar, pincéis que eu acho interessante vocês terem, independente do estilo de acabamento que vocês querem, pincéis que são com acabamento a lápis, que parece desenho a lápis, que eu acho legal pra inclusive fazer os rascunhos. É como se fosse a parte do desenho mesmo, sabe? Então, eu tenho bastante desses. Esse daqui é o que eu mais uso pra fazer rascunho, porque eu consigo fazer ficar bem parecido, sabe? Fica por baixo, não fica incomodando, porque dá pra fazer bem levinho, ele tem esse mesmo acabamento, sabe? Então, esse daqui é um dos que eu mais uso. Aí eu tenho um brush que ele tem uma texturinha, que foi esse que eu acabei de usar pra escrever Kyle T. Webster. Ele tem uma texturinha, mas ele é um pouco menos texturado e ele fica com um acabamento um pouco mais forte. Então, se eu fizer mais força, ele fica mais certinho, sabe? Que é esse aqui. Esse brush eu utilizei pra finalizar todo a minha HQ Bittersweet. Tá, então foi o brush que eu utilizei e que eu utilizo até hoje pra fazer arte final de boa parte das minhas ilustrações. Então, e esse aqui é um brush do Kyle também, que deve estar provavelmente dentro dos pacotes dele. Deixa eu mostrar pra vocês um dos pacotes dele aqui, que é esse Mega Pack aqui. O Mega Pack você pega se você é assinante da Adobe, e aí ele tem, tipo, erasers, que são borrachas, drawing box, que são caixa de lápis, ink box, que é, tipo, caixa de, tipo, finalização com tinta, sabe? Caneta, assim, ou bico de pena, mas enfim, finalização a nanquim, vai. A gente tem o FX Box, que é, tipo, umas texturinhas diferentes aqui. Paint box, que são brushes de pintura, que lembra, tipo, pintura em acrílica, pintura de guache, enfim, vários acabamentos ali interessantes de pintura. Real Oils, que é tipo que lembra, tipo, pintura a óleo. Esse daqui é um dos que eu uso menos, assim, eu não gosto muito do acabamento nas minhas, às vezes pra fazer um efeito ou outro, mas dificilmente uso. Canetas técnicas, que é tipo pra quando você quer realmente ter um acabamento de caneta, tipo aquelas canetas técnicas a nanquim, sabe? Enfim, tem muitas coisas, e eu tenho muitos outros tipo, packs aqui específicos, sabe? De brushes também. Tem o Half Tones e Screen Tones, que são as retículas. Tá vendo? Então a gente consegue fazer retículas usando brushes, assim, eu acho bem interessante essa opção. E vivo usando também pra dar, tipo, uma carinha mais de história em quadrinhos, sabe? Mais comics, assim, pros meus trabalhos. Então eu acho legal, às vezes, colocar alguns efeitinhos, assim. Principalmente quando eu tô fazendo, tipo, quadrinhos, sabe? Isso é uma forma de usar retículos também, usando esses brushes aqui. E aí, pra fazer preenchimento dos meus trabalhos, eu não tenho minhas, tipo assim, brushes muito específicos. Eu vou variando de acordo com o efeito que eu quero. Mas eu uso pincéis bem básicos mesmo. Eu gosto de fazer um preenchimento chapado usando um brush bem simplificado, que é esse daqui, tá vendo? Ele não tem nenhum efeito. É só, tipo, um preenchimento padrão. E aí depois eu vou vindo com outros brushes, tipo, texturados por cima, sabe? Pra dar um acabamento, adicionar uma texturinha por cima, alguma coisa assim. E
Gosto bastante desse texturado aqui também, pra, tipo, fazer um fundo ou adicionar uma textura, tá vendo? Outro que eu gosto bastante também é esse aqui, que eu nem sei de onde que é. Esse aqui é um dos que eu realmente não me lembro de onde que eu tenho eles. Que também é um brush meio texturado. Basicamente são esses os brushes que eu uso, não tem nada de extraordinário, assim. E eu tenho também alguns de efeitos de aquarela, que eu gosto bastante de usar. Então, às vezes eu quero fazer, tipo, uns respingos. Ai, ficou branco, peraí. Quero fazer uns respingos, sabe? Aí tem esse aqui. Aí é pra, tipo, fazer alguns efeitos específicos. E eu tenho todos esses, aí eu vou testando e vou vendo o que funciona na ilustração que eu tô trabalhando. Então, minha dica: baixem todos esses brushes que vocês acham interessantes, vão testando. Aqui eu tenho os que eu mais uso, né, que eu falei, a minha pasta de brushes que eu testo e que eu falei, pô, eu quero incorporar no meu trabalho de alguma forma. Aí eu vou salvando todos eles aqui, fica muito mais fácil de eu encontrar eles depois, né? Então, principalmente quando eu tô, por exemplo, trabalhando num projeto grande em que eu tenho que manter o mesmo acabamento, sabe? Os mesmos efeitos, os mesmos brushes, tipo uma história em quadrinhos. Eu tenho que usar as mesmas coisas em todas as páginas para manter o mesmo acabamento em todas. Então, aí eu já vou salvando tudo, deixando tudo bem à mão, porque aí eu já sei exatamente quais são os brushes que eu tenho que utilizar nesse projeto, sabe? Então, são boas formas da gente se organizar e manter ali um padrão de trabalho de alguma forma, e de tempos em tempos vou baixando os novos brushes, testando, adicionando novos brushes, retirando uns que eu não uso mais e vou seguindo trabalhando dessa forma. Eu acho que é uma boa forma. Isso aqui dá pra fazer em qualquer programa que você tiver. Testa primeiro todos os brushes, vê o que você tem de possibilidade e vai salvando para te facilitar a vida, né? Porque muitas vezes esses programas têm tantas opções que a gente fica perdido. Então, antes de começar um trabalho, já faz esse trabalho de selecionar os brushes que mais vocês acham interessantes, sabe? Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui na aula só para falar sobre os meus cursos online. Como eu comentei no começo da aula, durante esse mês todos os meus cursos online vão estar com até 50% de desconto. Então, se você tá curtindo essa aula, se você tá curtindo a minha didática, eu te convido a conhecer os meus cursos e se aprofundar nos seus estudos. Bom, para quem me acompanha há mais tempo, né, já deve ter percebido ali que o meu conteúdo, tanto no YouTube quanto nas minhas outras redes, ele tem uma pegada muito educacional. Então eu sempre gostei de ensinar e de compartilhar, né, com os meus seguidores os conhecimentos e as coisas que eu aprendi da melhor forma possível, né? Então eu passei grande parte ali da minha vida, principalmente depois que eu me formei, né, em artes visuais, desenvolvendo toda essa questão da didática, né? Então, aqui no meu canal mesmo vocês vão encontrar muitas aulas e muitos vídeos em que vocês podem ver, né, e vocês podem conhecer um pouquinho da minha didática, de como vocês podem aprender ali junto comigo. Então, eu passei grande parte da minha vida estudando, né, qual é a melhor forma de ensinar, e eu cheguei no método, né, na proposta educativa que eu chamo de método dinâmico. Mas, afinal, o que é o método dinâmico? Chega de atalhos perigosos e promessas boas demais para ser verdade. De pensar em um desenho incrível e não conseguir colocar no papel. Os meus cursos online, eles são indicados para iniciantes ou para quem já desenha, mas sente que falta alguma coisa. Os meus cursos online, eles têm aulas gravadas na Hotmart, grupo interativo no Instagram e no WhatsApp e aulas novas de cursos que estão sempre sendo atualizados. E nós temos também vários módulos bônus que são postados ao longo do ano. E além disso, o mais importante de tudo é que todos os meus cursos online têm acesso ilimitado e vitalício. Então você pode se inscrever hoje e ter acesso. Então você pode se inscrever hoje e fazer as aulas quantas vezes que você quiser e quando você puder também.
E além de tudo isso, eu também tenho. E além de tudo isso, eu também ofereço material complementar, que são sugestões ali de outros conteúdos para complementar os seus estudos. Além de uma apostila, sugestões de bibliografia e muito mais. Vocês também vão receber feedback dos exercícios de vocês, então vocês vão poder ali tirar todas as suas dúvidas também no plantão de dúvidas e ter ali, né, todo o meu suporte ao longo, né, da sua jornada. Aqui tem algumas, né, aqui tem alguns exemplos de trabalhos dos alunos que eles desenvolveram no meu curso Desenho Dinâmico. Então, só para vocês verem ali, né, como vocês podem evoluir e aonde vocês podem chegar. E aqui estão, né, todos os cursos que eu ofereço. Então, o principal curso, né, Então, o principal curso, né, que o pessoal se inscreve é o Desenho Dinâmico, que é um curso para você aprender desenho do absoluto zero. Então, vocês vão ter ali uma base bem sólida, principalmente dos fundamentos do desenho, que é para vocês evoluírem, né, e conseguirem ganhar autonomia e ter confiança para desenhar o que vocês quiserem, tá? Então a ideia é dar toda a ferramenta para vocês poderem evoluir, né, e chegar ali onde vocês querem, independente do estilo que vocês têm em mente. Qualquer pessoa pode fazer esse curso, né? Inclusive todos os meus cursos, né, que são esses principais aqui, eles são indicados para iniciantes ou para qualquer pessoa interessada no tema. Eu vou ensinar tudo do zero mesmo, eu falo tudo sobre materiais, dar todas as dicas possíveis e ferramentas possíveis para vocês evoluírem, né? E o curso Quadrinho Dinâmico, que é o meu curso mais recente, né, para você desenvolver um projeto de quadrinho do zero. Então, vocês vão passar por todas as etapas ali do processo criativo e vão desenvolver, né, um projeto junto comigo, tendo todo o meu suporte ali durante as etapas desse projeto também. E caso você queira ter, né, a experiência de fazer uma história em quadrinhos e ao mesmo tempo evoluir as suas habilidades de desenho, você pode se inscrever no combo desenho mais quadrinho, porque aí você vai ter, né, toda a experiência de produzir um quadrinho. E você também vai poder usar, né, tudo que você aprendeu no curso de desenho para desenvolver esse quadrinho, tá? E o curso Aquarela Dinâmica, que é um curso, o maior curso que eu tenho, né, mais completo, com mais aulas, assim, e que abrange uma grande gama ali, né, de temas possíveis. Então, você tem a parte de introdução, né, da pintura, das técnicas de aquarela, depois vai para retrato em aquarela, e aquarela botânica, fora mais inúmeras aulas bônus que eu já dei ao longo de todo esse tempo, que estão compiladas nesse curso. Então, para quem não sabe, né, sempre que a gente tem aqui os Para quem não sabe, sempre que a gente tem aqui as aulas no meu canal, essas aulas elas ficam disponíveis nos seus respectivos cursos dentro lá da Hotmart. Então, todas as aulas que eu já dei ao vivo, né, todos os eventos que eu já criei com aulas, vocês vão ter acesso dentro desses cursos, tá? Então, para quem quiser aprender aquarela, assim, de forma definitiva, eu recomendo o Aquarela Dinâmica. Então, todos esses meus cursos que são os cursos dinâmicos, eles são os cursos mais completos, que realmente é para você aprender do zero, né? Ele tem todo uma proposta de curso, né, e de passo a passo ali junto com vocês. E eu tenho também os mini cursos, né, que tem uma proposta um pouco diferente. Eles são cursos mais curtos, mais enxutos e mais focados em processo criativo, tá? Então, o curso de ilustração digital, ele é um curso voltado para a criação de ilustração, composição, processo criativo, usando ferramentas digitais. Então, eu vou mostrar todo o meu processo de como eu crio uma ilustração digital, que ferramentas que eu uso, quais são as técnicas de pintura digital que eu uso. Então, esse
Tanto esse quanto o curso de aquarela digital, né? O curso de aquarela digital eu mostro também todas as ferramentas que eu uso para fazer aquela técnica mista, né? Que eu comentei com vocês, utilizando, né? Tipo, manchas e texturas que eu produzo, né? À mão mesmo na aquarela, e vou trazer todas essas características para o digital e também apresento ferramentas específicas para você dar, né, esse acabamento de aquarela utilizando ferramentas digitais. Então, como eu comentei, eles são cursos mais curtos, mas eu também dou, tipo, todas as ferramentas possíveis e todos os materiais complementares e tudo mais, vocês vão encontrar nesses cursos também. E para quem quiser ter a experiência completa de estar inscrito em todos os meus cursos, tanto os dinâmicos quanto os mini cursos, eu lancei agora o Super Combo Dinâmico, em que você se inscreve em todos esses cursos ao mesmo tempo por metade do preço, tá? Então você vai se inscrever no desenho dinâmico, quadrinho dinâmico, aquarela dinâmica, ilustração digital e aquarela digital por R$ 998 ou 12 vezes de R$ 99. E essa daqui é com certeza a melhor opção, porque você vai se inscrever em todos esses cursos por metade do preço, então super vale a pena, caso você queira, né, realmente ter experiência completa e ter acesso a todos os meus cursos disponíveis hoje. Essa é com certeza a melhor opção, então aproveitem, porque não é sempre que eu consigo manter esses valores, né, e esses descontos para vocês. E a gente confia tanto, né, no nosso método que a gente dá 7 dias de garantia, então você pode se inscrever em qualquer um dos meus cursos e se por alguma razão não for para você, você pode pedir o seu reembolso dentro desse prazo. Então é isso, eu tô esperando vocês aí nas minhas novas turmas dos meus cursos online. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre os cursos, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. E agora, bora voltar para a aula. Bom, e aí um dos sites que eu acho bem bacana para vocês acharem brushes, principalmente de Photoshop, é esse Brushizy, né? Então eu vou deixar o link aí para vocês também poderem acessar, e aí vocês podem pesquisar por Photoshop, por exemplo, eu quero brushes de lápis, aí eu coloco o pencil aqui e pesquiso. E aí a gente vai receber, né, algumas opções ali de brushes. E aí, gente, a questão mesmo de vocês irem baixando, eu tô vendo, é de graça pra baixar. Vai testando e vê os que funcionam, porque eles são gratuitos, muitas vezes não são, assim, tão legais. Você tem que realmente pesquisar bem pra achar os que são bacanas, tá? É um trabalho, mas faz parte ali do processo. Dentro dos meus cursos de digital, o ilustração digital e o aquarela digital, eu também disponibilizo as minhas ferramentas, os brushes que eu uso, e também, tipo, pacotes de texturas, de aquarela, né? Então, para os alunos que são inscritos, esse material ele é gratuito e é livre para vocês usarem, tá? Eu tenho também uma sugestão de site para vocês baixarem brushes de Krita também. O Krita ele é um programa gratuito, né? Então eu super recomendo para quem quer uma opção de programa gratuito, e vocês também encontram pacotes de brushes para esses programas. Agora, outra dificuldade que eu recebo muito, né, de vocês é como fazer para o traço, né, do nosso desenho ficar mais certinho e menos, sabe, tortinho e incerto, sabe? Essa é uma dificuldade bastante comum, principalmente se você não tem muita experiência utilizando mesa digitalizadora, ferramentas digitais, porque existe um processo de adaptação. Então, até você se adaptar, né, tipo a caneta, a superfície, a textura da superfície da sua mesa, até o fato de você estar olhando para a tela e desenhando em outro lugar e coisas desse tipo, sabe? Existe um período de adaptação. Então é super normal, o traço não fica tão legal quanto você desenhando direto no papel, sabe? Com lápis e papel, porque o lápis no papel ele tem uma resistência específica.
Então você já está acostumado a desenhar desse jeito, e aí você vai desenhar na mesa a resistência diferente, né? A própria forma em que o lápis, a caneta, né, ela vai interagir ali, o nível de pressão que você tem que colocar na caneta para conseguir o resultado que você quer, tudo isso vai interferir. Então, uma ferramenta que ajuda muito para quem tem dificuldade com o traço, fazer um traço mais certinho, é utilizar a suavização de traço, né? Essa ferramenta ela pode ser diferente, assim, dependendo do programa que você está utilizando. Então, dá uma pesquisada e vê qual que é o nome da ferramenta, né? Que vai meio que ajudar a estabilizar o traço. É tipo um estabilizador de traço. Geralmente, ele também vem como estabilizador de traço na maioria dos programas, tá? Então, deixa eu colocar a opacidade aqui, fluxo em 100 e mostrar para vocês o resultado, né, que você tem aqui com o traço. Obviamente que eu já tenho mais experiência, então o meu traço não vai ficar muito torto, né? Mas, basicamente, quando você tem um traço que ele fica, tipo assim, meio quebradinho, sabe? Ele não fica totalmente certo. E aí, quando a gente coloca a suavização, dependendo do nível de suavização, ele vai meio que acertar o traço sozinho. Então, se a gente botar 18, por exemplo, e for fazer um traço, ele vai sair mais retinho. Quando a gente faz um círculo, eu acho que faz mais sentido, tá vendo? Aí, se a gente aumenta a suavização, quanto mais a gente aumenta, mais lento ele vai ficar, mas mais certinho vai ficar o traço, ó. Tá vendo como ele dá ele fica um pouco mais lento para fazer o traço, porque ele vai fazendo a correção, né? A resposta não é tão automática quanto sem a suavização ou a estabilização de traço, tá? E aí, o estabilizador de traço, ele é legal também para fazer lettering, porque o lettering vai ficar mais certinho, tá? Então, por exemplo, tá vendo como ele fica lento, mas ao mesmo tempo ele fica mais certo. Ele vai fazendo a correção automática. Eu, particularmente, não gosto muito de usar o estabilizador num grau muito alto. Se eu vou usar, eu prefiro usar, tipo, o estabilizador mais baixinho, sabe? Tipo, em 10% no máximo. E se eu vou fazer lettering, aí eu aumento um pouquinho mais, eu boto pra 20 e pouquinhos. Que aí me ajuda a estabilizar melhor o traço. Mas para desenho, é só se eu tô querendo, por exemplo, fazer um traço bem retinho, fazer um círculo mais retinho, aí eu uso estabilizador. Senão, no geral, eu não uso. Mas é porque eu tenho bastante prática, então não tem problema nenhum você utilizar o estabilizador para te ajudar a ter um traço um pouco menos tremido, mais certinho e tudo mais. Lembrando que quanto maior a estabilização, mais devagar fica a resposta do traço que você tá fazendo, e isso também pode prejudicar um pouco o processo, sabe? Então, a gente faz escolhas aí até achar o meio termo que funciona pra gente, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de todas as dicas que eu dei aqui. Não se esqueçam de que durante esse mês todos os meus cursos online vão estar com até 50% de desconto, então aproveitem aí a oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão ainda sobre o tema, né, de arte digital que não foi respondida aqui nesse vídeo, nessa aula, deixa aqui nos comentários também, que eu tô sempre reunindo, né, as principais dúvidas de vocês e de repente eu posso trazer esse assunto numa próxima aula. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau!